Estamos tão presos nas nossas circunstâncias que nós só conseguimos olhar para elas, só conseguimos mirá-las. Nós temos dificuldade de nos desprendermos da circunstância que nós vivemos e olharmos lá para frente. Temos dificuldade de entendermos que lá na frente existe, ainda que não toquemos nele, ainda que não possamos ir lá, mas existe para nós um futuro promissor na palavra de Deus. Um futuro que pode estar baseado e apoiado, ancorado na esperança que o Senhor nos dá na sua palavra. É um convite para nós confiarmos, irmãos, no caráter imutável de Deus. Nosso Deus, Ele não muda. O homem muda. O homem muda de posição, de pensamento, de ideia, de vontade. Muda de roupa, troca de carro, muda de casa, muda de igreja, troca de cabelo, pinta, deixa branco, deixa preto. O homem muda. Emagrece, engorda e por aí afora. O homem muda. Mas Deus não. Deus, Ele é imutável no seu caráter. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e continuará sendo eternamente o mesmo Deus fiel, que cuida de nós e não falha e vai conosco em todo o tempo. Nós precisamos, irmãos, ancorar nossa esperança na misericórdia e fidelidade do Senhor, que é a nossa porção eterna. E baseado nisso, eu quero compartilhar aqui, irmãos, de uma maneira bem específica e breve, porque nós temos a ceia daqui a pouco, sobre a âncora da esperança. Aonde que a nossa esperança quanto ao presente e ao futuro, ela precisa estar descansando, presa, porque a âncora faz isso. A âncora ela segura o barco, para que a maré não leve. A âncora dá firmeza para o navio, para que ele fique ali parado. Agora, aonde que está a âncora da nossa esperança? Você coloca a esperança em quem, o quê? E eu quero, baseado nesse texto, trazer alguns aspectos dessa âncora da nossa esperança. E o primeiro deles é que a nossa esperança, ela surge da lembrança. A esperança que surge da lembrança. No versículo 21 diz assim: disto me recordarei, ou disto me lembrarei na minha mente, e por isso esperarei. O profeta diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você sabe que o Jeremias é conhecido como profeta chorão. E aliás, Lamentações de Jeremias é um monte de choro desse profeta, né? Que ele chora percebendo a devastação do seu povo, de Jerusalém. E é nesse contexto que ele diz assim: eu preciso trazer à memória. É nesse contexto de desesperança e de dificuldade que o Jeremias, ele diz: eu vou me recordar na minha mente, por isso eu esperarei. Ele continua dizendo: as misericórdias do Senhor. Ele diz que vai recordar na mente e esperar nas misericórdias do Senhor. Então Jeremias, em meio à devastação de Jerusalém, ele não se deixa consumir pelo desespero, embora ele chore, mas ele toma uma decisão consciente de trazer à memória aquilo que pode restaurar a sua esperança. Aqui, irmãos, Jeremias, ele nos ensina que a esperança não é passiva, porque ele diz que ele recordará na mente, ele esperará,
Ele trará à sua memória. Então a esperança, ela não é passiva. A esperança é uma ação intencional de lembrar quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele faz. Você tem esse exercício diário, irmãos, de na sua esperança recordar quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele faz. Às vezes nós tememos diante de uma circunstância, como Moisés temeu e tremeu diante de Faraó. E quando Deus disse para ele assim: olha, só vai diante dele e diz assim, que o eu sou te enviou. Pode deixar que o restante cuido eu. Você já parou para perguntar quem Deus é? O que Ele pode fazer na sua vida ou para a sua vida? Muitas vezes, irmãos, a nossa desesperança surge porque esquecemos das promessas de Deus e da sua fidelidade ao longo da nossa caminhada. E as promessas de Deus para as nossas vidas, elas são diversas. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor sobem como águia. A Bíblia diz que, por mais que o mundo passe dificuldades, o justo não fica desamparado, e nem a sua descendência mendigará o pão. A Bíblia diz que o Senhor supre as necessidades dos seus filhos. A Bíblia diz que o Senhor fortalece aquele que precisa de força. É a esperança que Deus nos dá, baseada nas suas promessas. E Jeremias aqui, irmãos, escolhe se lembrar das misericórdias do Senhor. Ele poderia trazer à sua mente diversos pensamentos de desesperança, mas a escolha que ele faz é lembrar, é trazer à sua memória o que dá esperança para ele. Lembrar das misericórdias do Senhor, lembrar da graça do Senhor. E o que o Senhor nos ensina é que a nossa mente precisa estar alinhada com a verdade da palavra de Deus, para que a nossa esperança seja renovada. E assim como Jeremias, exercite a sua mente, irmã, no sentido de trazer na sua memória, trazer à sua lembrança as promessas do Senhor. Quantos problemas nos cercam? São muitos. E quando eles nos cercam, o que é que você faz? Devemos nos lembrar das obras de Deus na nossa vida e na vida dos outros. Quando nós olhamos para o passado e vemos a forma que Deus trabalhou e tratou de nós, nos livrando dos momentos difíceis, suprindo as necessidades, nos dando aquilo que nós achamos que não iríamos conseguir ter, mas o Senhor suprindo, o Senhor cuidando, o Senhor levantando pessoas. Assim foi na história de Israel, quando Jeremias olha para trás e lembra do mar abrindo, do rio parando, da água minando da rocha, de Deus levantando os líderes, do Senhor suprindo as necessidades do povo. Ele só poderia dizer isso: eu trago à memória o que o Senhor fez por mim, o que me dá esperança. Eu olho para trás, embora Jerusalém esteja acabada, passando por um momento difícil, mas lá atrás, quando eu olho para o mar, eu lembro do rio, eu lembro da rocha, eu lembro da água. Não tem como desesperar da vida, e ainda que desespere, o Senhor, por meio dessas promessas, vem e afaga os nossos corações. E é assim, irmãos, que Ele faz conosco. A esperança se fortalece na lembrança da fidelidade de Deus. Imagine um marinheiro em meio a uma tempestade. Ele se lembra das vezes que navegou por mares revoltos e sobreviveu. E essa lembrança renova a sua coragem para continuar a enfrentar o novo desafio. Quais as promessas de Deus que você pode trazer à sua memória hoje? Agora, ao invés, irmãos, de fixar os olhos nos problemas, escolha lembrar o que Ele já fez por você. Escolha lembrar
o que Ele já fez por você. O segundo aspecto da âncora da nossa esperança está nas misericórdias que nunca se cansam. Aonde você estabelece a sua esperança, meu irmão e minha irmã? Nas misericórdias que nunca se cansam. Versículos 22 e 23 dizem assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Versículo 23: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias reconhece que a única razão pela qual o povo de Israel ainda existia era por causa da misericórdia imensa de Deus. Diz o texto que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Sabe o que Jeremias tem na mente aqui, irmãos? Lembra do maná lá no deserto, que se renovava a cada manhã? O Senhor disse para o povo assim: aquilo que cair e for para esse dia, vocês peguem, mas não peguem para outro dia, não precisa, amanhã virá de novo, amanhã será um novo dia, o suprimento virá de novo, mas não guarde, não precisa guardar, é preciso confiar. Quando Jeremias diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou a ideia do maná, do suprimento de Deus para com o seu povo no deserto, era bem vivo. Jeremias lembrava disso. Isso chegava para Jeremias como aquele cuidado de Deus por seu povo, que era contínuo e constante. Era a nuvem durante o dia, protegendo do calor, e a coluna de fogo durante a noite, guardando do frio. E assim o Senhor demonstrava a sua graça e a sua misericórdia para com o seu povo. A cada novo dia, irmão, pode ser que tenha novas lutas e novas dificuldades, mas você pode saber que a cada novo dia também tem as misericórdias e a graça do Senhor em todo o tempo. As misericórdias de Deus são como o nascer do sol, certas e renovadas a cada manhã. Nas pequenas coisas, irmãos, nas pequenas coisas, nós vemos as misericórdias do Senhor. É o ar que respiramos agora. O ar que você respira, de quem que é? Quem é o dono do ar? É Deus. Você já pediu para Ele para respirar o ar dele? Você já chegou para Deus e disse assim: Senhor, me permita respirar o seu ar hoje? Você já fez isso? Lógico que não. Você já acorda respirando o ar que nem seu é. Mas de quem era o ar? É de Deus. E Ele dispensa esse ar para você. É misericórdia isso, irmãos. As misericórdias do Senhor, nós vemos na saúde que nós desfrutamos. Nós vemos as misericórdias do Senhor na salvação que nos foi dada, mesmo não sendo merecedores. Assim como o sol nasce, como a noite se põe, como a luz vem, as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. O praticar, irmãos, desse reconhecimento das misericórdias de Deus que nunca se cansam, nunca se acabam para nós, diariamente esse praticar traz para nós esperança firme para podermos continuar. As bênçãos do Senhor nos ajudam e nos impulsionam para uma nova vida e para um novo caminhar. Terceiro lugar, aonde está a âncora da nossa esperança? Ela surge na lembrança de que existe esperança na pessoa de Deus. Jeremias diz sobre trazer à memória o que pode dar esperança. Então traga à sua memória
as promessas do Senhor diariamente. E segundo, as misericórdias, elas nunca se cansam, elas se renovam a cada manhã. A cada dia, as misericórdias do Senhor são diferentes e novas para com as nossas vidas. E em terceiro lugar, irmãos, o Senhor é a nossa própria porção. O versículo 24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Agora Jeremias, ele afirma que a sua porção, sua herança, não estava nas coisas do mundo, mas no próprio Senhor, porque ele diz: a minha porção é o Senhor. Esperança, irmãos, absoluta em Deus, como fonte de toda e qualquer sustentação. Essa palavra porção, ela remete justamente a essa ideia de esperança, mas também de herança. Não só de esperar, mas também de ter algo reservado e guardado para cada um de nós. Uma pergunta para nossa reflexão: aonde que as pessoas nos dias de hoje estão colocando a sua esperança e buscando ter herança? Muitos esperam nos bens materiais, muitos esperam na confiança no próprio eu, muitos esperam no próprio homem, é ou não é? Mas e a herança? Aonde que muitos estão depositando a sua herança hoje? Eu lembro de uma história que eu li na internet de uma mulher muito rica, ela guardou todas as suas joias, todos os seus carros, que eram carros do ano e de marca, e ela não queria vender nada. E ela escreveu um testemunho de próprio punho, uma carta, e deixou para os seus filhos dizendo assim: quando eu morrer, cavem um buraco, uma cova, que caiba todos os meus carros e todas as minhas joias. Porque quando eu morrer, eu quero que tudo seja enterrado comigo, porque eu quero levar tudo isso. Coitado, né, irmãos? Daqui não se leva nada. Olha onde estava a herança dessa mulher, olha onde estava o coração dela. E a nossa herança está onde, irmãos? Qual é o seu verdadeiro tesouro? Você está depositando onde? A Bíblia diz que o nosso verdadeiro tesouro e real tesouro precisa estar no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aonde está a sua esperança e a sua herança? Jeremias diz que a esperança e a herança dele estava no Senhor. O Senhor é a nossa porção, irmãos. Nossa porção, a nossa alma só vai encontrar descanso nele. Podemos confiar nele, e mesmo que as circunstâncias são adversas, podemos confiar no Senhor. Podemos confiar no Senhor, nos mínimos, irmãos, nos mínimos detalhes da nossa vida. Da nossa vida. Eu lembro que, quando estava no seminário, pastor Artêmio, que era o diretor do seminário e fundador do seminário, junto com o pastor Paulo Gaile, ele sempre ia pescar. O que eu vou contar para os irmãos parece o mínimo, parece muito pequeno, mas quem vive uma situação é muito grande, né? E nós vemos como Deus age nos mínimos detalhes da nossa vida, dando e suprindo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor é a nossa porção. E eu lembro que eu falei com a Vânia sobre nós irmos a Apucarana, que era a cidade mais perto, maior, que tinha os mercados maiores, para a gente comprar um peixe para fazer frito. E aí o pastor Artêmio tinha ido pescar naqueles dias, e ele na volta passou em casa, e eu lembro como se fosse hoje, com a bandejinha,
que tinha 6 peixinhos dentro. E ele chegou para nós e falou assim: irmão Márcio e Vânia, eu fui pescar num tal lugar, e quando eu estava voltando aqui pelo nosso caminho, Deus falou para mim assim: dê esse peixe para o Márcio e para a Vânia. Então eu vim aqui e estou entregando os peixes para vocês. Vocês aceitam? Eu disse para ele assim: lógico, pastor, estávamos orando por isso. E nós fomos abençoados por Deus naquele momento, irmãos. Então, nos mínimos detalhes, Deus cuida das nossas vidas, porque Ele é a nossa porção. Vale a pena nós depositarmos nossa esperança e nossa herança no reino de Deus. Isso a gente leva para a eternidade. E Jeremias sabia disso. Sabia que quando Deus é nossa porção, a espera se transforma em confiança. Pense comigo num viajante que está no deserto muito tempo, sem água. Já pensou, irmãos? Sem água, no deserto, aquele calor escaldante. Ele pode até ter muitos tesouros, mas a sua verdadeira necessidade não é de tesouro no deserto. A verdadeira necessidade desse viajante é ter algo que sustente a sua vida. E naquele momento, o que iria sustentar a vida dele era água. Era o que ele precisava. Era o suprimento necessário para aquele momento. Da mesma forma, irmãos, a nossa necessidade mais profunda é por Deus. Nossa porção e o nosso sustento é o Senhor. Eu não sei de quem que eu ouvi essa frase, mas ele disse que todo mundo tem um molde vazio na sua vida, cujo formato é o formato de Jesus Cristo. E esse molde só é preenchido quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, porque Jesus, Deus, é a nossa esperança e é também a nossa herança. Por isso eu te pergunto agora, irmão, o que tem sido a sua porção diária? Será que Deus tem sido a sua porção no seu dia a dia? Onde você tem colocado a sua confiança? Depositado em quem ou no que? Saiba que o Senhor é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Todas elas. Paulo diz isso, né? Que o Senhor há de suprir, ou haveria de suprir todas as suas necessidades. Ele já tinha passado por fome, tinha passado por escassez, tinha passado por açoites, tinha passado por tudo. Mas Paulo sabia, irmãos, que Deus era o único que iria suprir todas as suas necessidades, não importasse o momento. Assim também é as nossas vidas, ou são as nossas vidas. Busque o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas, todas as suas necessidades, elas serão supridas. O Senhor é a nossa esperança. Antes de buscar o homem, busque o Senhor. Antes de pedir para o homem, peça para o Senhor. Antes de se ajoelhar diante do homem, se ajoelhe diante do Senhor. Antes de pensar em fazer algo por você mesmo, pense que Deus pode fazer tudo por você, porque o Senhor é a nossa esperança e a nossa porção. Lamentações 3, 21 a 24, nos ensina, irmãos, sobre ancorar nossa esperança em Deus, cujas essas misericórdias, elas são renovadas diariamente, e cujas a fidelidade jamais falha. O Senhor é a nossa verdadeira porção, por isso nós podemos esperar nele em todo o tempo. Não sei o que você enfrenta hoje, quais são suas provações, quais são as tentações da sua vida, mas eu sei que você e eu, nós podemos lembrar que Deus é bom em todo o tempo. Nós podemos lembrar das misericórdias do Senhor diárias.
nós podemos lembrar na suficiência e na eficiência da graça e misericórdia do Senhor em nos sustentar em todo o tempo. A âncora da esperança que a nossa alma precisa, ou a nossa alma precisa ancorar a sua esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona quanto à vida eterna também. O que é que nos traz esperança acerca do futuro glorioso que nos espera, irmãos? É a certeza de que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi elevado às alturas, está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E a esperança de que Ele voltará um dia para nos levar juntamente com Ele. Quando Jeremias fala sobre isso me recordarei na minha mente, por isso esperarei, ou como diz uma outra tradução, trazer à memória, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, nós podemos repetir hoje isso com respeito à ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia, nós estamos trazendo à memória o que pode nos dar esperança. Quando nós participamos da ceia, nós trazemos à nossa memória que Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e voltará, e um dia nos livrará do corpo dessa morte e de todas essas dificuldades que nós enfrentamos nos dias de hoje. Eu não chorarei mais, eu não terei mais angústias, nós não passaremos mais por enfermidades, nada disso. E por isso, irmãos, a nossa esperança está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho esperança de que Ele daqui a pouco pode voltar. E que daqui a pouco eu nem te encontro mais aqui, mas te encontro no céu, para a honra e glória do Senhor. E juntos nós viveremos eternamente, para toda eternidade, louvando e servindo o nosso Deus. Nós não precisaremos, irmão Paulo, fazer mais cirurgia do coração. E você também não vai precisar, Renes, cuidar dos dedos. E nem a irmã Júlia vai precisar se preocupar com o braço que quebrou. E nem eu vou ficar me preocupando com a idade que chega e com o cabelo que caiu. Porque lá no céu não terá nada disso, irmãos. Nós viveremos eternamente na presença do nosso Deus. Essa esperança nós trazemos à memória hoje, ao participarmos da ceia do Senhor. E quando você participar da ceia, faça igual Jeremias, traga à sua memória o que pode te dar esperança. Ancore a sua esperança na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.